Igor, o laudo de avaliação, ele segue uma estrutura, tá, direcionada pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, ele dá para a gente diretrizes de como construir documento psicológico, tá? Certo. Então, ele segue ali alguns tópicos que ele precisa ter identificação, que são esses dados que você acabou de conferir, identificação do paciente. Descrição da demanda, que é esse tópico número 2. O que é isso? Basicamente a queixa, né, e o encaminhamento que você trouxe. Então, Certo. é isso que está descrito aqui, né, para investigar o CID F84 e F90. Uhum. Aí também teve a questão das altas habilidades, Certo. né, que você trouxe. Uhum. Os procedimentos aqui são todos os instrumentos que foram usados. Então aqui tem o nome dos testes ou do tipo de técnica que foi utilizada, como entrevista de anamnese. Os testes têm aqui a referência de cada um também. E aí tem instrumentos formais. Isso tudo você vai me enviar, né? Vou te enviar no PDF e vou te entregar o laudo físico também, impresso. Certo. Instrumentos complementares são testes ali que entraram de forma mais complementar mesmo e que a gente não usa muito a tabela deles, que são abertos. Tá? Aqui também tem a anamnese e a entrevista com o profissional da música, Uhum. tá bom? Além dos testes mesmo que foram usados. Certo. Okay. Referencial teórico é só o que é neuropsicologia, é uma definição, Uhum. que ela se propõe a entregar. O número de encontros é o número de sessões que nós tivemos, então foi uma sessão de anamnese, 6 de testagem e a sessão de hoje de devolutiva, certo? Entre agosto e setembro. A análise é que a gente já começa a analisar todos os dados e informações que foram trazidas por você. A primeira é o histórico pessoal mesmo, que é aquela ficha de anamnese que você preencheu, né, junto também com a entrevista inicial que a gente fez, que você contou um pouquinho, né, da sua queixa. E aí a gente faz um texto bem sucinto para poder contextualizar mesmo o laudo, para não ser só resultado de teste e a gente entender um pouquinho do seu desenvolvimento até o momento de hoje. Uhum. Então aqui vai trazer desenvolvimento da infância, histórico escolar, perfil comportamental e social, habilidades e interesses, a avaliação musical também está aqui, foram os comentários que o Toninho fez, né? Foram essas observações. Comportamento adaptativo, tudo isso aqui vem muito da ficha de anamnese que você preencheu, exceto essa avaliação musical, tá bom? Facilidade muito grande com alguns instrumentos de corda, sendo autodidata, com ótima memória auditiva e domínio em fazer vozes abertas. Então ele ressaltou também aqui ressalta, excelente né? facilidade para o aprendizado Isso. de novos instrumentos. Certo. Comportamento adaptativo, o objetivo aqui, né, da avaliação que você trouxe, que é mais autoconhecimento, tá? E aí entra dentro da análise ainda o perfil neuropsicológico. Tá? Então está separado entre as áreas de funcionamento, sendo a primeira eficiência cognitiva. Uhum. O que é isso aqui? É inteligência, que a gente chama comumente aí de inteligência. Né? Que são os testes, então aqui estão todos os testes que vão medir essa área aqui de cima. Okay? A base conceitual teórica sempre vai ser explicando o que é esse conceito, essa função. Embaixo vai ter os resultados ou em gráfico ou em tabela, com o número mesmo quantitativo do seu desempenho. Uhum. Sempre que tem gráfico, tem uma legenda. Isso que é a média, esse cinza. Isso. Então, todo gráfico ele vai ter uma legenda explicando o que são os símbolos que estão descritos, igual VC. VC é o teste vocabulário, que é esse primeiro aqui, ó, VC. Você teve uma pontuação 12. Vocabulário é o quê? Conceituação e definição de palavras. É isso que ele vai avaliar em maior parte. Uhum. Tá? Então, todos eles estão definidos para você entender o que significa a pontuação dentro de cada teste desse. Certo? Esse gráfico, a gente analisando ele tem essa faixa cinza clarinho, que é o que é média, considerado média de 8 a 12. Tá? Então, não teve nenhum abaixo da média. Exatamente, teve nenhum teste abaixo da média. Só que a gente também compara você com você mesmo, porque isso é muito importante, dar alguns insights bem significativos. Certo. Então, tem alguns aqui que são 3 testes que você teve mais dificuldade. Certo. Por mais que ficou com a classificação média, mas em comparação com o seu padrão de desempenho, que é um pouco mais superior, eles são pontos de possíveis dificuldades. Certo. O que é? Tá.
Esses testes são o dígitos, do que se trata o dígitos? Memória de trabalho, que é aquilo que a gente fez o vídeo agora há pouco falando o que é memória de trabalho, né? Que é a capacidade de manipular informações enquanto se executa, certo? É a mesa de trabalho ali, acessar e manipular informações por um curto período de tempo. O código e o procurar símbolos, você teve a mesma pontuação também, 9. Certo. O que são essas atividades? Elas avaliam velocidade de resposta grafomotora. Resposta a estímulos visuais, né? Os estímulos são visuais e a resposta sua é a escrita, grafomotora. Você tem que marcar, arriscar, desenhar, né? Sempre que vê algum estímulo. E aí, isso diz que você tem um perfil mesmo de reduzir um pouco essa velocidade de resposta em prol de um resultado, vamos dizer, melhor. De um resultado melhor, de uma eficiência melhor. Então, você entrega ali sem erros, você dificilmente comete erros nos testes que você fez aqui, mas você tem esse padrão de reduzir a sua velocidade para poder ser mais criterioso. Tá? E aí deu essa velocidade. Mais lento e mais assertivo, né? Isso. E aí esse gráfico ele é dividido em 2 grupos, que são os subtestes verbais, que é aqueles que você responde falando, e o subteste de execução, que é o que você tem que executar alguma coisa. Apontar para responder, são testes visuais, você não tem que dar resposta verbal. Construir alguma coisa, como cubos, raciocínio matricial. E aqui também a gente vê que tem 2 testes que foram os destaques, onde você teve maior pontuação. Foi o raciocínio matricial e os semelhanças, certo? O que isso aqui me diz a princípio? Os 2 testes ele envolvem muito a inteligência do raciocínio fluido. Por quê? Porque os semelhanças, ele é um teste verbal, mas ele é um teste de raciocínio abstrato com palavras. Então, eu te falo 2 conceitos, 2 palavras, você tem que pensar nos conceitos de cada uma e formar um novo conceito. Então, isso exige um raciocínio mais elaborado, mais abstrato mesmo. Por isso que ele é uma medida mais concreta de inteligência do que os outros. Por exemplo, vocabulário é mais conceituação e memória. Porque pega a memória de longo prazo. Qual desse daqui que foi os testes? Esse é o vocabulário. Como assim? Não, os principal aqui, os que deu mais alto aqui. Então, esse aqui, semelhanças e o raciocínio matricial. O jeito que era o teste? O semelhanças é o que eu te falava, 2 palavras, você tinha que falar o que elas têm em comum. O que tem a ver uma com a outra. Categorias, né? Isso. Lembra? O raciocínio matricial é imagens. Você realmente foi muito bem. Tem ali o conjunto com várias imagens, né? Assim, no meio da folha. E embaixo tem ali 5 ou 6 opções, que você tem 5 opções, se não me engano. Você tem que escolher qual melhor completa sim. É aquelas o que mais imagens. Utiliza para QI, né? Exatamente. É o que o pessoal mais utiliza para QI. Que mais utiliza. É aquilo ali, raciocínio com matrizes. Naquele que deu nota alta. Por isso que eu tinha pensado assim, se deu 133 nesse daí, eu pensei que... O QI todo, né, ia dar alta. Mas a inteligência a gente entende que são uma somatória de várias habilidades, de várias áreas de funcionamento que resultam na inteligência. Mas como que chama esse daí especificamente Esse das imagens? Raciocínio matricial. Raciocínio matricial. Isso, é esse aqui, ó. Cadê? Range de figuras, raciocínio matricial. Então, raciocínio fluido por imagens e solução de da problemas. internet utiliza esse raciocínio matricial? Porque é o mais clássico, é o primeiro modelo de inteligência e também por conta de 2 coisas, né? O raciocínio matricial, ele é o que mais pega raciocínio fluido, que é a inteligência mesmo. Que é a partir dali que você vai conseguir solucionar problemas sem muita informação prévia. Porque no raciocínio matricial não te dou dica nenhuma, só te mostra as imagens. E você sozinho tem que entender qual que é a lógica daquela sequência de imagens. Certo? Então, esse sim pega esse raciocínio mais abstrato, né, e fluido. Agora, os outros testes, eles são mais difíceis até de cair na internet mesmo, porque eles já não são muito antigos, já são mais recentes, que é o raciocínio com palavras, que é essa memória operacional, são conceitos mais recentes. Entendi, perfeito. Pode ter continuado, senhor. Antes de você fazer a pergunta, eu estava explicando, desses 2 que foram maiores, que pegam mais a inteligência mesmo. Os médios você não explicou não, mas tá tudo aí, né? Porque é médio, né? Tá dentro, tá preservado, tá adequado. Mas tá tudo aqui. Falando o nome de cada teste, depois você pode consultar lá no gráfico a pontuação.
E o que cada um avalia. Você sabe que isso daí tudo traz só clareza, né? Porque a gente já sabe um pouco disso, né? E mostra o quanto, né? Mostra o quanto. Né? Traz de forma mais concreta, mais precisa. Mas sim, eu entendo que você já sabe da maioria das coisas que estão aqui. Né? Você percebe no seu dia a dia. Aqui já vai dar pra gente, ó, índices. Já é o que? Índices. Ali era cada tarefa. Aqui pega um conjunto daquelas tarefas e separa em índices. O ICV é o índice de compreensão verbal. Os testes que envolvem mais o raciocínio verbal. Informação, compreensão, vocabulário e semelhanças. Então, vai somar, fazer uma média que deu aqui 111, que é considerado o quê? Média superior. Tá? Então, tá explicando o quê? 113, 113, não? 113. O óculos não tá pegando bem, não. Mas aqui tem a pontuação mais detalhada na tabela, que são desses mesmos índices aqui. Tá? Então, tem aqui, por exemplo, o ICV, o índice de compreensão verbal. O ponto ponderado, que é basicamente o ponto bruto, ali foi 38, mas na conversão dá um QI de 113, que é o que está aqui no gráfico, e é classificado como média superior. Certo? Aqui tem o ranking percentil, que é a sua colocação, né, dentro das pessoas que fizeram a pesquisa para fazer o teste. Então, você fica na colocação de 81%. Ok? Então, supera aproximadamente 81% das pessoas da mesma faixa etária que você. Certo. Participaram da pesquisa do teste. O intervalo de confiança entre 107 e 118, por quê? Porque existe uma margem de erro, e essa margem de erro entra aqui. Certo. Tá? Mas, de toda forma, o QI médio é esse aqui. O IOP é a sua área de facilidade, porque é onde está em destaque e é onde você teve uma classificação superior, que é esse aqui, ó. Você foi classificado com uma pontuação de 121 pontos. Tá? Então, supera aproximadamente 92% das pessoas da faixa etária. E o que é isso, a organização? É raciocínio com imagens, que é aqueles testes clássicos de QI que você Aí são citou. vários, né? Aí envolve São vários. Aqui aí tem o raciocínio matricial, o completar figuras, que é um que eu te mostrava no livro, que tinha uma imagem, estava faltando uma parte, você tinha que achar qual que era. Tem o conceitos figurativos. Conceitos figurativos, não, ele entra só no VISC. Aqui entra aquele que eram uns quadrinhos que contavam a história, você tinha que organizar na sequência lógica, com as imagens. Esse também entra aí, que ele já é o... Deixa eu ver aqui direitinho. O arranjo de figuras. Certo? Que é um raciocínio também analisando informações visuais. Arranjo de figuras. Vamos ver qual foi a sua pontuação nele. Ele vai entrar mais no teste de execução. Ó. O completar figuras de atenção visual. O cubos é o de montar, que eu te dava uma caixinha com cubos, você tinha que copiar ali o modelo que eu te apresentava na foto, através de 6, 8, 9 cubos. Sei. Que deu pontuação média superior, né? 3 pontos acima da média aí. O raciocínio matricial, que é aquele da sequência. O arranjo de figuras é o das historinhas que eu te falei. Só. Esses compõem o índice de organização perceptual. Certo. Memória operacional, memória de trabalho. Então, quais são os testes que entram aí? O dígitos, que eu te falo, uma sequência de dígitos. Numa ordem, você tem que repetir, assim que eu termino de falar, a mesma ordem. E aí são sequências que vão de 3 dígitos, 4, 5, 6, 7, deu média no total. Só que ele tem 2 etapas. Ele tem a ordem inversa também. Que aí eu te falo essas mesmas, outras sequências de números e você não pode repetir na mesma ordem que eu falei. Você tem que falar de trás para frente, do último para o primeiro. Essa última etapa, ela exige mais a memória de trabalho em si. E a primeira etapa é mais atenção audioverbal. Porque você não precisa manipular as informações, é só para você atentar e repetir. A memória de trabalho, você já tem que reorganizar aquelas informações que eu te passei, manipular elas para poder entregar em uma outra ordem. Nessa, sim, você teve dificuldade. Porque na ordem direta, você teve o alcance de 7 itens. Então, você conseguiu guardar e reproduzir até 7 itens. 7 números. Esse é acima? É acima. Se fosse fazer a média só dela. Agora, a ordem inversa, você teve um alcance máximo de 3 itens. Olha a diferença. Geralmente, dá aqui uma média, vamos pensar em média. Ordem direta 6 ou 5 e ordem inversa 4, 5, 4.
Tá? Então, a diferença costuma ser de um dígito só. O seu já foi uma diferença bem grande, de 7 para 3. Então, a gente vê que aqui tem uma dificuldade que acabou dando uma média mais baixa, que foi 9. Mas aí é aquela que tem que organizar também, né? Além de falar de trás para frente, tem que organizar com letras e números, não? Esse aí já é outro teste. Antes de outro. O dígitos é esse que tem ordem direta e ordem inversa. Ordem inversa você tem dificuldade. Aquele que repetiu o inverso só, né? Só dos números, no caso. Isso, só dos números. Aí você consegue manter só 3. Perfeito. E a velocidade de resposta, que esse aqui deu 95, tá? Que é onde realmente você tende a analisar melhor para poder responder, para minimizar erros. Então, por isso que deu aqui dentro da média, mas em comparação com os outros é o que tem mais uma certa dificuldade aí. Isso tudo é QI? Tudo é QI. Aqui faz uma média, né? Daqueles 2 grupos lá do primeiro gráfico, QI verbal e QI de execução, ou então você tende a lidar melhor com coisas práticas do que com informações auditivas, audioverbais que você tem que responder, né? E o QI total ficou 111, que é classificado como média superior. Certo. Tem toda uma análise aqui embaixo dos resultados, onde eu escrevo a respeito deles, o que eles significam, falo a respeito dos testes, o raciocínio matricial, uma excelente capacidade de raciocínio fluido não verbal, processamento visoespacial, integração de estímulos perceptuais, resolução de problemas. Então, tudo que implica esses testes eu vou colocando aí para ficar mais claro o que significa esses resultados. Então, aqui tem de todos os índices que foram citados lá em cima nas tabelas. Aqui, ó, a memória operacional que tem mais análise, que é aquele que eu te falei dos dígitos, ó. Ordem direta, alcance máximo de 7, ordem inversa 3. Então, isso aqui, né, quando envolve mais função executiva e memória de trabalho, é onde pega. Mas você tem uma ótima atenção auditiva. Consegue guardar muita informação. A velocidade, aqui uma síntese de tudo isso. Você achou? Porque eu acho que, assim... Eu acho que eu tenho facilidade de ser eficaz, né? Mas a memória, eu não sei se eu sou bom. Eu me julgo ruim. Sim, acaba dando uma atrapalhada. E aí, quando a gente integra... Acho que a memória visual, quando me interessa, assim, eu acho que é legal. Agora, a memória a longo prazo, eu não sei se encaixaria bem. A gente tem todos esses resultados aí dessas áreas de memória mais pra frente. Eu vou te explicar, você vai entender melhor. Percepção? Percepção e noções básicas, né? Percepção auditiva, percepção de imagens, raciocínio com imagens. Então, tá tudo aqui preservado. O cubos é mais visoespacial. Aqui são noções mais básicas mesmo. Então, aqui você ficou médio superior, então facilidade, né? O dígito seria atenção audioverbal, mas isso aqui não é muito verídico, porque se fosse analisar só a ordem direta, você estaria com pontuação aqui 12, 13, não seria 9. Aqui o completar figuras, atenção visual, ó, 12, também muito bom. Bom, pelo menos deu médio, né? Isso aqui tudo tá dentro da média. Procurar símbolos e códigos também pega atenção visual, por isso que eles estão aqui, processamento visual, mas são que envolvem mais atenção. Isso também está escrito aqui na análise. Tá? Então, o problema aqui não é percepção visual, sua percepção não é mediana, pelo contrário, ela é superior. Tá? Quando a gente olha a organização perceptual, mas quando envolve uma atenção, uma resposta motora, aí tende a dar uma quedinha no resultado. Atenção e resposta motora, né? Isso. E o primeiro que você falou, que era bom, atenção auditiva. Atenção auditiva. E visoconstrução também, que é montar. Processamento visual, rastreio visual, coordenação... Como é que é? Coordenação visomotora, né? Embora adequados, essas pontuações não atingem o nível de superioridade observado em outras áreas. Né? Que é isso que eu estou te explicando aqui. O que está em concordância com seu nível de velocidade de processamento na faixa média, né? Mas a velocidade de execução em tarefas visomotoras mais rápida pode não ser sua maior força, mas sim a precisão e a organização perceptual. Isso aqui que são áreas de maior facilidade. Precisão e organização perceptual. Vou dar uma destacada aqui. Perceptual, o que significa? Organização perceptual é você organizar mentalmente imagens. Conjuntos de imagens, mesmo que sejam ali separadas, você juntar... Jogar um xadrez e visualizar o xadrez. Isso, também. Formas.
quebra-cabeças, monta-pés, saber onde elas se encaixam ali visualmente, entender a lógica visual das coisas, a ordem. Vamos para atenção agora. Atenção é velocidade de processamento. Isso. Então, esse primeiro quadro aqui são testes de velocidade de processamento, mas de resposta leitora. Então, são estímulos visuais que você precisa se atentar também, mas a resposta é diferente, já não é mais de escrever, riscar, enfim, você tem que ler, você tem que falar. E aí você tem um pouco mais de facilidade. Quando se trata disso, você consegue ser mais rápido, né? Tanto que todos estão verdinho é porque está acima da média. Quer dizer que você tem facilidade. Que está azul quer dizer que está na média. Tá? Então, resposta leitora de estímulo simples, você tem um pouco mais de facilidade. E aí, o BPA2 já é a bateria de atenção. Aí sim nós temos prejuízos, tá? Prejuízos mais significativos. Tem 3 tipos de atenção, que são os 3 subprocessos atencionais, e aí a gente faz uma média que dá a medida de atenção geral. Tá? Então, a primeira atenção é a atenção concentrada, que é você se concentrar em uma coisa só. Né? Esse tipo de atenção a gente entende que pode causar um certo tédio, uma certa fadiga, você tem uma dificuldade mesmo em manter a atenção, né, numa coisa assim um pouco mais tediosa. Né? Tanto que deu aí um médio inferior, que é o percentil de 25. Cadê ela? Então... Essa primeira aqui, ó. Ah, aqui. 25, médio inferior. A atenção dividida já é onde você teve a pontuação mais baixa. Tudo sobre atenção. Tudo sobre atenção, esses 3 aqui. Ó, atenção e velocidade de processamento, então a gente vai analisar os testes de velocidade e atenção. Tá? Aí, o teste de atenção dividida é você dividir sua atenção em 2, 3 estímulos. Tá? Então, em mais de um estímulo. Esse é o conceito de atenção dividida. Aí, é onde você realmente se atrapalha. O que isso quer dizer? Não adianta você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo que não dá bom. Né? Já não tem atenção, então... fazer várias coisas. A atenção, ela já é sua capacidade atentiva, de controle de atenção, ela é um pouco reduzida mesmo. Então, quando você se propõe a fazer várias coisas, isso desorganiza muito mais, né, a sua entrega, certo? Por mais que você reduza a velocidade de processamento, ainda assim você consegue entregar pouco e ainda comete alguns erros. Tá? Então, dividir a atenção não é legal. A atenção alternada, que já é alternar entre um estímulo e outro, aí você tem que migrar o foco atencional entre uma coisa e outra coisa diferente. Aí você também tem uma dificuldade, que é 30 pontos, mas já não é tão significativo. Aqui envolve também flexibilidade cognitiva, né, que é conseguir ali alternar, migrar, flexibilizar o pensamento. Mas o que é a dificuldade de atenção na prática, né? É a dificuldade de controlar esse processo. Certo? Então, você não consegue fazer de forma muito eficiente. Certo. Você possivelmente vai se distrair com mais facilidade, vai ter um menor controle, certo? Então, esse aí é um ponto para a gente treinar e que acaba atrapalhando suas outras funções. Hein? O BPA tá ok. Isso também não é novidade para mim, né? Atenção geral. E aí, geral já deu média inferior. Isso. Então, média inferior deu 20. Mas aí, de todas, a gente já sabe que o que tem mais dificuldade... Qual que é a média disso daqui tudo? É dividir, 50. Média é 50. Isso aí é percentil, né? Então deu bem abaixo, né? Sim, vai até 99. Pontuação. Tá. Atenção, qual que é a diferença de dividida e alternada? Dividida é ao mesmo tempo. Você tem ali 3 estímulos diferentes que tá tudo rolando ao mesmo tempo. Por exemplo, você tá falando com alguém aqui, mas tem um barulho ali, tem uma outra tarefa, tem uma janela aberta aqui para você responder alguém. Então, é tentar operar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente usa muito isso também, talvez, dirigindo no trânsito, você tem que prestar atenção no trânsito, no que você tá fazendo, mas a gente coloca isso no piloto automático. Por isso que vai bem. Mas no primeiro dia de aula, que você pega o volante, você pensa, meu Deus... Né, que tanta coisa para prestar atenção e aí não é tão simples assim quanto parece. E a atenção alternada é você mudar em uma coisa para outra. Seria você ouvir o professor em sala de aula e escrever o que ele está falando. E esse daqui você já passou? Já. Isso aí é velocidade. Entendi. Velocidade de resposta verbal, que você tem que ler, fazer leitura. Certo. De estímulo simples.
Pelo menos isso aqui deu tudo bom. superior. Tudo superior. Memória. São vários subtipos de memórias, né? Todos eles... isso aí é a análise da atenção, e atenção dividida, concentrada, alternada. Aí fala que é compatível com o perfil de TDAH. A memória, aqui a gente tem testes que são mais para avaliar aquela memória semântica. Tá bem que tá escrito VAIS? Porque eles são testes lá da bateria de inteligência. Ela é uma bateria de inteligência, mas ela pega cada teste pega várias coisas diferentes. A gente consegue avaliar muita coisa com um teste só. Entendi. E aí, esse daqui, vocabulário e informação, ele pega muito memória semântica, de longo prazo, de aprendizagem de conteúdo escolar, principalmente essa informação. Eu te pergunto, quem foi Cleópatra? Quem que está relacionado à teoria da relatividade? São perguntas assim mais conceituais e de conhecimento adquirido ao longo da vida. Essa deu 11, deu média, tá ok. Vocabulário também. Né? Isso deu tudo média. Tudo média. Este aqui é memória visual, de retenção visual, mas de curto prazo, que é o desenho do Figuras Complexas de UX, que eu te mostrei um desenho e você fez a cópia. Aí depois de 5 minutos eu pedi para você fazer o que você se lembrava, então você foi bem. Tá? Teve aqui uma pontuação percentil de 60, que é média. Tá? Esse teste aqui ele entra para análise qualitativa, por isso que não tem aqui o máximo nem a média dele. As tabelas deles estão desfavoráveis, a gente não pode usar. Ele saiu, né? Ele saiu, exato. Ele está desfavorável e a gente não pode usar a medida quantitativa. Aí eu coloco mais para analisar mesmo, porque a gente não tem outro teste que substitua esse. Certo. O RAVLT aqui já é memória audioverbal. Certo? É aquela lista de palavras que eu li para você com 15 palavras. E aí eu pedia para você repetir ao final de cada repetição que eu fazia, de cada leitura, né, aquelas que você se lembrava. Logo na primeira vez que eu li a lista, você se recordou de 10 palavras de 15. Então ficou superior aqui, ó. Essa linha verde é a sua colocação. O vermelho é a média, o amarelo é o mínimo esperado. Tá? Então aqui de 7, que é média, entre 7 e 5, você ficou com 10. Então já ficou aqui superior. Na segunda vez, você manteve os 10. Na terceira foi para 12 de 15, então continuou aqui já adquirindo um novo conhecimento, aprendendo. Na quarta foi para 14, ficou bem superior. E na quinta vez que eu li, 15 palavras você atingiu o máximo. Ok? Então o que isso indica aqui? Que você aprende ao longo das tentativas, mas você tem uma facilidade de aprender, ter um alcance maior de aprendizado sem precisar de muitas repetições. Agora aqui, essa B1 é quando eu li para você uma lista diferente com palavras diferentes. Então aqui a gente muda a alternância da atenção aqui, né? Aqui você ficou com 8 palavras e uma média de 4 e 6, então também ficou superior. Mas aí quando eu peço para você me dizer as palavras que você ainda se lembrava da lista anterior, você caiu para 12. Esse daqui é qual mesmo? É uma lista diferente. Aqui eu repito 5 vezes a mesma lista, certo? E depois eu mudo para outra lista, certo. com 15 palavras também. Entendi. E aí ficou com 8, né? 8 mesmo, está aqui, né? Aí aqui o A6 eu falo assim, olha, me fala as palavras que você ainda se lembra lá da primeira lista. Então essa daqui é mesmo o fator confundidor, para tentar distrair e ver como que você reage a isso. E aí você perdeu 3 informações, ó, porque antes foi 15, aqui você cai para 12. Então teve uma pequena interferência. Tá? Na A7 você mantém que é memória de longo prazo. Depois de 20 minutos eu te pergunto novamente, mas você manteve muito bem, ó. A média 11,9 ficou superior 12, então a memória de longo prazo audioverbal é boa, tá consolidando a informação. Mas aqui no reconhecimento, que é quando eu li uma lista para você com 50 palavras e peço para você identificar apenas as da primeira lista... Você até falou assim, você vai regaçar esse terço. Tava errando bastante. Você tava falando, acho que as da segunda lista, tava confundindo. Nossa, Deus. O que acontece? Quando junta muita informação, olha, aqui entra a função executiva, controle inibitório. Ah, é? Nossa, aí desorganizou, né? Tirou de ordem. Acho que você tá falando que eu não posso trabalhar. Não é isso não.
Tô brincando, continue. Só precisa de organização, estratégia. Tá. Essa do reconhecimento, então quando a gente coloca no meio, misturado de várias outras informações, aquelas que já estavam na sua memória, você se confunde, você tende a errar e confundir uma coisa com a outra. Tá? Ou seja, você lida melhor com informações organizadas, estruturadas e com menos interferência possível. O que isso quer dizer? Quando você for trabalhar em ambiente organizado, com menor distração e perca de foco. Né? Porque isso vai te atrapalhar até em memorizar e em aprender. Fazer lista, né? Por exemplo, um ambiente mais clean, né? Que não tem ali muito distrator. Isso é verdade mesmo. Celular no silencioso. Nossa. Para não tirar seu foco. Quando você está fazendo algo, aí você vai ter um rendimento melhor. Eu não tenho notificação de WhatsApp no meu telefone. O povo manda mensagem assim, eu respondo 4 horas depois. Eu falo, cadê? Se quiser urgência, só me ligando. Isso aí mesmo funciona. Certo, e a retenção deu boa, que é a memória de longo prazo, o IP aqui também deu dentro da mente. E esse trem de executivo, eu percebi mesmo que manualmente eu não sou tão habilidoso. Por exemplo, eu já tentei produzir carrom, que é um instrumento musical, quadrado, um caixote, que você bate. E aí envolveria a marcenaria, né? Que eu tinha que cortar e tudo, ficou horrível. Aí eu levei um colega meu lá, não, é que você não tem habilidade com isso não. Deixa que eu faço aqui pra você. Aí eu fui lá e me ajudou a fazer. Mas o que você teve mais dificuldade para fazer isso? Foi cortar, foi acertar o tamanho, foi juntar tudo isso? Questão de marcenaria, habilidade de mão mesmo. Ah, tá. De técnica, sabe? Entendi. Grafia fina. Péssimo. Coordenação motora fina, que realmente pareceu uma dificuldade. Mas em questão de coordenação motora, aí entra o instrumento musical que eu sou muito bom. Então... Tem uma coisa que compensa a outra. A sua coordenação motora fina não é muito boa, certo? Ela é um pouco prejudicada mesmo. Mas aí, como você tem habilidade musical superior, isso consegue compensar e fazer com que você consiga ter uma melhor habilidade motora nessa atividade específica. É porque a habilidade musical compensa. Ok. Aqui essa análise Mas toda. envolve a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Porque é habilidade motora fina, mas que são executadas de forma diferente, em contexto diferente, e aí usa outras funções junto. Por exemplo, a escrita. A sua motivação vai ser muito menor do que para tocar um instrumento. Que tem a motivação também, né? Que é importante para executar bem. E aí tem também a questão da atenção auditiva sua, que é muito boa. Na escrita não tem atenção auditiva para você escrever. Né? Atenção mais ali sinestésica, do movimento, mas não auditiva. Então acaba que quando junta com outras habilidades, se aquelas habilidades são muito superiores, elas compensam e mascaram algumas dificuldades. Entendeu? Certo. Mais ou menos. Ai, tem hora que é tão complexo. Que até eu demoro para entender essas coisas também. Função executiva. Tá? Que a gente entra na parte mesmo de autocontrole, de autorregulação, de planejamento, né? O controle inibitório, que entra muito associado à atenção, que é você conseguir inibir pensamento distrator enquanto você está fazendo alguma coisa, inibir barulho externo, controlar o foco, manter ele, alternar quando for necessário, dividir quando é preciso. Né? Então entra o controle inibitório aí junto com a atenção, trabalhando junto com ela. Também na inibição de emoções, ali de respostas impulsivas, de falas impulsivas. Então ele tem um papel crucial no nosso comportamento. Aí tem também o planejamento que eu falei primeiro, é dividir tarefas em etapas para conseguir executar. Né? Você conseguir orientar, eu vou fazer isso primeiro, depois aquilo, vou levar tanto tempo nisso, tanto tempo naquilo, eu vou conseguir entregar tal hora, por exemplo, né? Uma organização. A flexibilidade cognitiva, que já é você conseguir lidar bem com mudanças. E as notas D? Eu vou explicar cada um, vou falar a nota de cada, a pontuação de cada um. Tá. A flexibilidade cognitiva, ela já é você conseguir alternar a atenção também, que é onde a gente viu que teve dificuldade, você conseguir alternar ali respostas de comportamento a, vamos dizer, imprevistos, lidar bem com imprevistos, você conseguir ter uma solução para um problema inesperado.
ela envolve muito criatividade, essa fluidez, pensar em diversas formas diferentes de resolver o mesmo problema. A pessoa com inflexibilidade, ela faz tudo do mesmo jeito sempre, por exemplo. Né? Não é tão assim ao pé da letra, mas na maioria das vezes sim. Eu me considero flexível. Uhum. Então, essas são as principais funções executivas, tá? Planejamento, controle inibitório, flexibilidade e memória operacional também, só que ela não entra aqui porque ela já está lá na inteligência, então não coloquei para não ficar repetitivo. Certo. Aqui é planejamento, ó, ficou dentro da média. Então, você consegue planejar, dividir em etapas, colocar essa bonitinho. Essa de Londres aqui, você pôs qual nota aqui? Coloquei as duas. 36 e 97. Primeira tentativa, segunda tentativa. E a data que foi feito cada um. Mas e aí, você tirou média ou você deixou... Média, adequada e superior facilidade. Um para cada. Na verdade, você colocou as duas, né? É isso, coloquei as duas e analisei as duas e coloquei o porquê que deu essa diferença, né, de pontuação de uma tentativa para outra. Não tem uma decisiva aí, não? Não, desculpa. Não. Como é que tá aqui? Torre de Londres, ó. Média adequada e facilidade. Aqui eu explico o quê? Que quando você entende as instruções, o que te atrapalhou na primeira vez? Você não entendeu as instruções, possivelmente você foi desatento ali, porque aparece na primeira tela todas as instruções, e você não absorveu tudo que poderia fazer e não poderia fazer. Então foi ou a desatenção, a memória de trabalho, né, um dos dois falhou ali, ou até os dois, e aí depois você teve dificuldade. Eu também tive dificuldade por ser tão simples. Eu percebi que o simples é complexo para mim, e o complexo é simples para mim. Uhum. E aí, o que foi a análise aqui? Quando você entende e internaliza bem as instruções e sabe o que precisa ser feito, né, fica mais claro, você tem um desempenho muito melhor no planejamento. Então, esses dois resultados são válidos. Quando você não tem instrução correta e clareza do que precisa ser feito, você vai se atrapalhar no planejamento. Quando você tem isso muito claro, você vai ir super bem no seu planejamento. Então, o problema não é planejamento, é entender a atenção te atrapalha em executar o que foi planejado. Então, tá essa análise lá. Aqui o escolha, ele é o quê? Controle inibitório. O escolha tempo é o tempo que você demorou para responder e o erros é a quantidade de erros que você cometeu. Nenhum você comete erros. E aqui a inibição é uma medida que a gente faz, né, desse teste de escolha, comparando ele com a velocidade de processamento. Então tá, aqui a gente teve prejuízo pelo tempo seu de resposta, aqui, 5 a 25, que foi inferior, tá? Sendo que isso aqui é média. E aqui também 5 a 25 na medida de inibição. Então, confirma que você tem uma dificuldade de controle inibitório, tá? O alternância é flexibilidade cognitiva, aquele que você considera que você é bem flexível. Eles também deram o mesmíssimo resultado. Nossa, um deu superior e outro deu inferior? Porque um é o erro, que é porque você não comete erro, mas em contrapartida você demora muito tempo para conseguir executar. Isso eu já tinha certeza disso. Eu demorava horas para fazer uma prova, mas estava tudo acertado. Nossa, é péssimo, né? Porque você pensa, se eu tivesse mais tempo, eu conseguia fazer tudo. Nossa. E aí, quando a gente faz na medida aqui da flexibilidade, que a gente tira esse fator tempo, compara com sua velocidade de resposta, ainda assim fica aqui inferior. Tá? Então, quer dizer que você realmente teve uma dificuldade nesse processo. Não foi só o tempo, porque você precisa de mais tempo, então teve sim. Você consegue, mas você tem dificuldade. Não é fácil para você fazer, é difícil. Tá? O que isso quer dizer para a gente, né, em termos práticos? Que todo esse gerenciamento, essa execução no dia a dia, ela fica um pouco comprometida. Você tem um potencial bom funcionando, né? Você tem ali a parte da inteligência muito, muito boa, a parte de percepções e noções básicas também muito boa, que são funções mais de base mesmo do cérebro, dessa parte mais anterior. Mas aí quando vai para a parte posterior de execução, de entrega desse potencial que você tem, você acaba se atrapalhando na execução. Ok? Por falta de quê? Por falta de autocontrole, de autorregulação, às vezes você não percebe. Outra coisa, dificuldade de atenção, atentivas, pega muito, né? E essa flexibilidade cognitiva. Esses daí são os testes de... Funções executivas.
Que é os... São o FDT que foram usados. Me lembra alguns testes deles de deu inferior aqui. Sim. Esse aqui do escolha é aquele que você tem que ler números de 1 a 5 que estão dentro de retângulos, mas ao invés de você ler o número que está escrito, você tem que falar a quantidade de números que tem ali dentro. Por exemplo, tem 5 número 5, ou 4 número 5. Ao invés de você falar 5, você fala 4. Sei. Ele é confuso, ele é difícil. Esse é inibição. Esse é inibição. O de flexibilidade ou alternância é quando você tem que alternar entre ler o número e falar a quantidade de número que tem. Os de borda grossa você lê, de borda mais grossa ali, e os de borda normal você só fala a quantidade de números que tem dentro. Então você vai alternando. Na folha do livrinho. Alternância também? Alternância é esse aí. Essas parecidas assim, São medidas diferentes do mesmo teste. Entendi. Um vai falar a quantidade de erros, você não teve. Mas a precisão foi boa. A precisão foi boa. Entendi. Mas quando a gente faz a medida, essas duas medidas aqui, ó, elas tiram o fator tempo do jogo. Porque elas comparam com a primeira fase do teste que você tinha só que ler o mais rápido que você conseguisse. Certo? Então aí a gente faz uma conta que a gente vai comparar a sua velocidade de processamento, certo? Normal, sem ser processos controlados, em processo automático, e vai ver se mesmo assim, comparando uma com a outra, essa daqui está muito maior o tempo, e estava. Tá? Por isso que deu aqui prejuízo também, 5,25. Entendi. Certo. Ok. Aqui está, aqui esse texto. Quando você lê isso aqui, você vai entender também melhor. Tá? Que é basicamente o que eu estou te explicando, mas né, tem umas mais detalhado, isso mesmo. Vou ler, pode ficar tranquilo. Afetividade e personalidade. Vamos lá ver o que Afetividade e personalidade. Foi isso é interessante. Questionários que você respondeu, tá? A respeito de si mesmo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá aqui. Isso. Através do BFP, que considera 5 grandes fatores que compõem a personalidade, que são esses 5 aqui, ó. Com a Torre de Londres? Aquele que fez não, esse aqui é outro teste. Esse se chama BFP. É um questionário que você respondeu. Tinha várias afirmativas, e aí você colocava o quanto você se identificava com aquela. Aí você tinha que pôr uma escala de 0 a 5, se não me engano, 5 ou 6. E aí são 5 fatores, que é o neuroticismo, extroversão, socialização, realização e abertura, que compõem essa personalidade, de acordo com a teoria desse autor aqui, do Big Five. E aqui a gente começa analisando o neuroticismo, que é o primeiro. Dentro dele tem subgrupos, subtraços que compõem o que é neuroticismo. A extroversão também é a mesma coisa, tem alguns outros traços que compõem. Então aí a gente analisa cada um e também os grandes grupos. Certo. Só esses dois? Ou tem mais? Esses aqui também tem subgrupos? Não, todos eles têm aqui, ó. Todos subgrupos? Todos têm. Aqui tem 3 na socialização, aqui tem 3 na realização e na abertura. Certo. Quando a gente fala aqui no neuroticismo, qual que foi a pontuação total? Deu médio. Então quer dizer que está dentro do funcionamento padrão da maioria das pessoas. Mas o que é certo? Isso? Quando está dentro da média, quer dizer que a maioria das pessoas tem essa quantidade de traço de neuroticismo, né? Essa mesmo que você tem nessa área. Quando dá ali alto, a gente entende que pode causar um sofrimento para a pessoa. Porque tem muito traço daquela categoria. Quando está baixo, na verdade, a nota certa é média, né? É média, exatamente. Sempre o que média. causa menos sofrimento para a pessoa. Quando está muito abaixo, quer dizer que vai ter uma instabilidade no dia a dia, depender do traço. O que é o neuroticismo? O neuroticismo são esses 5 fatores aqui, ó. Esses aqui. Tudo junto. Então, vulnerabilidade, que é o quanto você é vulnerável ali o quanto que você se sente atingido pelas outras pessoas, pelo externo, ou até mesmo fragilidades internas. Aqui deu muito baixo, então você não se sente vulnerável. Tá? Eu não se sinto vulnerável. Não. Aqui, instabilidade também deu muito baixo, então quer dizer que você não tende a ser uma pessoa mais instável, né? Você é muito aquilo mesmo. Aqui deu muito alto, né? É muito alto. Então foi o contrário. Quer dizer que você tem muitas oscilações, tá? Não tem ali um padrão de funcionamento realmente mais estruturado, assim, mais constante. Sim. Médio, né, na passividade, então ok, bom. Depressão já deu muito alto. Mas aqui entra como traço de personalidade. Não quer dizer que você está com funcionamento depressivo.
de humor depressivo. Mas quer dizer que isso é um traço da sua personalidade. Isso funciona. Você tende a ver as coisas de forma mais negativa, na ótica mais negativa, que não vão dar certo, tende a ter pensamentos mais nesse sentido. E, hora ou outra, pode acometer de ter crises depressivas. Aqui, a faceta de extroversão, a gente tem um nível de comunicação, que é mesmo como, né, você se comunica com as pessoas, busca essa comunicação deu baixo, então você não tem muito essa busca. Aqui é altivez, que tem a ver muito com a autoestima, quanto você se sente capaz, deu alto, tão bom. Mas é engraçado, tem autoestima, mas olha com olhar negativo. Mas, O que é isso? Sim, tanto que você traz mesmo, que você consegue fazer as coisas, a gente vê que você tem uma altivez mesmo, né, esse traço mais Mas eu acentuado. percebo que esse lado de olhar o lado negativo é me cobrando o perfeccionismo, entendeu? Pode ser. Então você vê Bater todas na as tecla, possibilidades que tem de dar errado, por exemplo. Eu enxergo as possibilidades de dar errado para eu conseguir solucionar os problemas, entendeu? Pode ser assim que vem do perfeccionismo. Faz sentido. Né? Altivez, é uma boa autoestima aí em muitas coisas. Aqui, faceta, aqui a gente tá no dinamismo, que é... Você se baseia só nas minhas respostas? Só nas suas respostas. Mas dentro de pesquisas, né, de muita coisa que foi feita para mostrar o que indica aquela resposta. Tá preciso, não tá muito... Extroversão ainda. Então, dinamismo e assertividade. Deu muito alto. Então, isso aqui é bom. Tá? Então, alguns traços não tá ruim, tá alto, não tá na média. Assertividade é o quanto que você, às vezes, vai pelo caminho do meio, de apaziguar as coisas, de ponderar, de pensar antes de fazer alguma coisa, antes de dar uma resposta. Certo. Dinamismo é conseguir lidar bem com imprevistos ali, né, com algumas situações. As interações sociais, né, deu médio, então você ainda tem ali, né, preservado essa interação com os outros. Por mais que você não busca muito, mas quando tem a situação de interação, você interage. Isso eu confirmo contigo, porque é o seguinte, eu vou nos locais de interação social, mas eu não falo muito. Você não tem a iniciativa social, não quer dizer que você não tem a socialização. Certo. Faceta socialização. Aqui, Amabilidade. Amabilidade é o quanto você tenta agradar os outros, basicamente. Muito baixo. Você não está se importando ali com agradar o coleguinha. Nossa, eu falo a verdade. Isso aqui, vem muito de cognição social. Eu tinha que amar mais, né? Amar mais o próximo, amar mais o próximo. Sim. Pró-sociabilidade também deu muito baixo, que é o quanto você liga para regras, para políticas sociais, né? De cumprimentar e ser agradável, normas sociais, então isso aqui você não liga, não. Realmente. Deu aqui mais baixo. Faceta, onde a gente está aqui? Isso tudo eu tô confirmando. Se eu falo uma coisa totalmente diferente, eu falo. Baixo, tá bom. Confiança, deu baixo, olha só. Confiança de quê? Confiança nos outros. Né? Você é desconfiado dos outros? Eu sofri muito já, né? Então é isso. Mas assim, a confiança é um negócio complexo, porque é o seguinte, eu não confio, mas eu entrego a confiança. Tipo assim, na parte da ação, entendi. Mas na teoria não. Você sempre tá preocupado ali que aquela pessoa pode te passar para trás, pode não fazer bem. Sim, por isso que deu alto aqui. Faceta realização. Mas na prática eu tenho muita confiança, porque, nossa, eu deixo a loja em mão de funcionário, entendeu? Então pode ser até não sei, ou uma sabotagem ou uma resistência por você achar que a sua falta de confiança está errada. Né? Os dois, realização, competência, deu muito alto, né? Que é você se vê como uma pessoa que entrega mesmo, né? Que é competente no que faz. Ponderação, deu muito baixo. Aqui é da realização de fazer as coisas, ponderar para fazer as coisas, deu muito baixo. Então, talvez você tenha um comportamento de fazer, mas assim, tudo ou nada. Quando você faz muito, ou então não faz nada.
Isso é verdade. Aí a ponderação acaba... A ponderação, né? Isso, ficando baixo. Aqui o empenho alto, que é o quanto você se esforça, se empenha para entregar algo. Na faceta abertura, muito alto, Verdade. muito alto, muito alto. Uau! Isso aqui vem das altas habilidades, ó. Abertura a novas ideias, então você acha interessante ali assuntos diferentes. Liberalismo, que é entender que os outros têm pensamentos diferentes e crenças diferentes do seu, e tá tudo bem, que também deu muito alto. E busca por novidades também, quer fazer coisas novas, diferentes, também deu muito alto. Tá vendo que é um perfil bem complexo seu? Mas eu também confirmo, eu confirmo tudo. Eu entendo que as pessoas têm pensamentos diferentes, culturas diferentes, né? Então eu tenho essa questão do liberalismo, né? Sim. Abertura de novas ideias tranquilos, sem problema. E busco por novidades também. Nossa, eu busco demais. Então realmente tudo isso daqui eu confirmo. Certo. Só conhecer a confiança que na prática e teoria é diferente. Sim. E as perguntas devem ser mais voltadas para o que você pensa, por isso que deu baixo. Aqui, se tivesse 2 subgrupos, dava para separar bem diferente aí. É verdade, ia dar resultados totalmente diferentes. Agora aqui é um rastreio de psicopatologia, né, para a gente ver se tem algum transtorno mental, alguma coisa nesse sentido. E aí tem 3 principais sintomas que podem aparecer dentro das psicopatologias, que estão chamados de domínios ou facetas, tá? Que são eles externalizantes, que é aquilo que você expressa para o ambiente, que a gente vê notavelmente. Transtornos do pensamento, que aí já impacta o seu padrão de pensamento. E internalizantes tem muito a ver com sofrimento interno, depressão, ansiedade, enfim. Então, dentro da faceta externalizante também tem subdomínios. Agressividade deu alto, mas aqui... No total deu moderado, né? Deu moderado quanto faz essa média. Certo. Tá? Essa agressividade aqui, às vezes, é no jeito de falar, né? Um jeito de ver frente às coisas, não quer dizer agressividade física, propriamente dita. O uso de substâncias deu ausente, impulsividade deu extremo. Isso aqui é muito compatível com o TDAH. Essa impulsividade extrema. Manipulação deu baixa, então ok. Agressividade. Isso quer dizer que eu não sou manipulador, né? Não, exatamente. Confirmo também. Agressividade, mas é a agressividade mais voltada... Pode ser muito em muitas situações. Aí foi aqueles exemplos que eu te citei. Às vezes um jeito de responder o outro, de se comunicar, de se colocar frente às coisas, de falar assim, não, isso aqui é desse jeito mesmo e pronto. Isso pode estar dentro dos traços de agressividade. Entendi. Mas não... São coisas que eu quero alterar, viu? Ficou alto, uma aqui extrema que chama mais atenção, que foi a impulsividade mesmo, que é mais associada ao TDAH. Então, de transtorno externalizante que vê, é esse que indica TDAH. Do pensamento, a gente tem desorganização cognitiva deu alto, que também é muito comum no TDAH, certo? Que é aqueles pensamentos ali que estão fora de ordem, que você às vezes sente que está mesmo caótico, que você tem uma dificuldade de processar informações, né? Você, nossa, mas eu falei isso agora, o que era? Né? Essa desorganização, essa névoa mental. Aqui, da ação mágica deu moderado, então ok, não é sintomatologia preocupante. Você é evangélico, não é? Então talvez seja questões mais religiosas, por isso que deu um pouco aqui. De acreditar em seres, alguma coisa assim nesse sentido. Disfuncional é o ausente, então você não se percebe como sendo uma pessoa... É ação mágica? É da faceta de desorganização. De pensamento, transtorno de pensamento. Ideação mágica é aquele que eu falei que tem mais a ver com contexto religioso. Percepção disfuncional ausente e anedonia ausente. Isso é transtorno de pensamento, certo? Então não deu nada aqui, exceto a desorganização, que também é do TDAH. A faceta internalizante, a gente tem disforia que está ausente, beleza. O que é esses dois aqui? Quais? Percepção disfuncional é você se perceber como uma pessoa que é doente, sem força, sem energia. Tem umas perguntas que são bem estranhas nesse questionário, que é, por exemplo, alguma parte do meu corpo não faz parte de mim, eu não reconheço meu braço,
Coisas sim. mais assim. Nossa, Deus é mais. Ainda bem que deu ausência. E a anedonia? Que A anedonia é a falta de interesse. Tá? Ela deu ausente, né? Traço mais relacionado à depressão. Tá? Deu ausente, né? Deu ausente. Aqui, a disforia também deu ausente, que é aqueles momentos, né, que a pessoa tem uma dificuldade do humor. A mania deu alto. Mania é aqueles momentos em que você tá muito enérgico. Você quer fazer tudo, você acha que você consegue fazer um monte de coisa, e você pega para fazer muitas coisas, muitas funções, você se sente muito enérgico, né, digamos assim. Concordo. E deu alto. Agora, a lassidão deu baixo. Então aqui já não entra transtorno bipolar. Bipolar geralmente é quando esses dois esses três aqui dão alto. Certo? Entendi. Então essa mania seria então, mais não deu transtorno bipolar. Não, seria mais das altas habilidades. A mania. Mania. E lassidão é o quê? Lassidão é falta de energia, de motivação, cansaço, fadiga. Deu baixo, né? Cognição social. Você tinha suspeita de autismo, não tinha? É. E aí? E aí deu positivo para TEA, tá? Para autismo. Leve, né? Nível 1 de suporte, nível leve de gravidade. Tá? Então aqui, o que deu mais alterado? Justamente essa percepção social, que faz todo sentido com aquilo que eu te falei, de você perceber os sinais, de perceber o momento adequado, de falar, de não falar, de esperar. Né? Isso envolve muito a atenção compartilhada, que a gente fala que é o interesse no outro, e o interesse também em compartilhar o seu interesse, o seu gosto com o outro. Então é essa troca, né? E a gente, no autismo, tem uma falha aí, tá? Então, a gente percebe que quando alguém está falando alguma coisa dela, você não se importa em cortar e falar uma outra coisa. Né, não mostra aquela empatia, não tem um interesse assim, evidente, não quer dizer que você não tenha, mas você não expressa isso na sua comunicação. Certo. Por isso que esse nível aqui deu um sintoma moderado, que é mais grave mesmo. A cognição social já é o quê? Mais deu inteligência positivo, mas social. Deu moderado, no caso. Moderado. Ou deu moderado modo. Olha, a partir de 59 é considerado nível leve de sintomas, então já está dentro do TEA. Certo? Entendi. E aqui deu entre 66 e 75, que é o nível moderado. Tá? Sua pontuação deu 70. Então não era para dar moderado, o normal é ser mais alto isso daqui. O normal é ser bem mais baixo, é ser abaixo de 59. É ser ele 50. 50 no caso, é a média. Entendi, 50 é a média. Isso, deu seu deu 70. Deu 70, entendi. E até 65 é leve, a partir disso é moderado. Entendi. Tá? Então, é uma intensidade de prejuízo moderado. Se a gente pensar no leve, moderado e grave, está no meio. Okay? Cognição social já é entender as nuances sociais. Quando a gente pensa nessa cognição, que é essa compreensão, tá ok, tá dentro dos limites normais. Tá? Então, você consegue aí entender as interações, por mais que você não concorde, muitas das vezes, por mais que você não siga muitas delas, né? Mas você compreende cognitivamente, isso tem a ver com inteligência. Como a sua inteligência é preservada em nível ali mais superior, mais dentro do superior, então você faz isso muito bem aí e passa dentro da normalidade. Aqui, a comunicação social, que já é o quanto você se expressa bem, se comunica, entende a comunicação, né? Também deu aqui um nível moderado de alteração. Quando eu falo em comunicar bem, é a nível social. Tá? Não é que você não fale bem, que você não estruture um discurso bem, não. Muito pelo contrário, eu acredito que você faz isso muito bem. Mas a comunicação social sua, de, por exemplo, fazer uma brincadeira, uma piada, entender de interagir ali com sarcasmo, com ironia, de usar tudo isso, né? Talvez seja mais limitado de comunicação. E a forma que você fala, né, o tom de voz, a expressão faciais, tudo isso acaba sendo um pouco mais reduzido ali, suas habilidades. A motivação já é o quanto você tem justamente essa iniciativa social que a gente tinha comentado antes, né, que é de buscar as pessoas, de sentir vontade de comunicar, de socializar, de sair e tal. Isso aqui tem uma alteração mais no nível leve. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, deu aqui no limite, deu leve.
tá? E que já envolve o quê? A rigidez cognitiva, principalmente. Aqui são rituais. Rituais é o quê? A pessoa, por exemplo, eu tenho que fazer isso toda manhã, eu tenho uma rotina mais rígida, ou então eu só como por exemplo, segunda a esse tipo sexta de eu tenho que comida. trabalhar e estudar. Eu não faço mais nada assim, sem trabalhar e estudar. Não vejo filme, não faço nada fora que E seja. aí não tem exceções, né? Você não abre espaço para exceções, né? Eu não abro espaço nem para relacionamento, se eu te contar, de segunda a sexta. Uhum. Eu tenho datas, entendeu? Sábado, domingo, que é o meu momento disso. Entendeu? Isso é da rigidez cognitiva. Tá? Por isso que você fala que é muito flexível, mas não aparece em certas coisas. Em certas coisas. Quando por exemplo, a gente vê os sinais de por TEA... exemplo, de segunda a sexta tá padronizado para mim que é para trabalhar, para estudar. Mas dentro do trabalho de estudo eu sou flexível, entendeu? Uhum. Então, se for para alcançar alguma meta, assim, a gente molda, entendeu? Para bater a meta. Mas entendeu? tem que estar dentro daquilo, trabalhar e estudar. Exatamente. Exatamente. Então, tem mesmo esses padrões restritos repetitivos. Repetitivos por quê? Porque é algo ali rotineiro, né, que você sempre faz. E aí, entra aqui também interesses restritos, que seriam, por exemplo, por alguns temas específicos, como alimentação, academia, personagens, pelo trabalho, tem hiperfoco no trabalho. Músicas, né? Pode entrar uma série de interesses, mas eles são muito fixos, né? E muito limitados, tá? Ou seja, se eu falar para você do meu interesse, talvez aqui não vai te agradar muito, mas se começar a falar do seu interesse, peraí, vamos conversar, né? Então, entra aqui também. A comunicação e interação social já é uma variação desses primeiros aqui, percepção, cognição social, também deu nível leve de comprometimento. Aí, quando faz o score total, que vai somar isso aqui tudo, fazer uma média, deu 65 nível leve. Tá? Entendi. De gravidade. Aqui também faço análise desses dados e relaciono com algumas questões da sua personalidade, que condizem, né, com o TEA. Certo, o FDT, tem o TRI aqui também, percepção muito baixa, ponderação muito baixa, que é aquele de ser 880, ó, entra na rigidez do TEA. Então tem algumas análises interessantes aqui. Instrumento complementar, o que foi usado? É TDAH, que é um questionário, que você respondeu a respeito de sinais e sintomas relacionados ao TDAH. Então, aparece aqui muito forte a desatenção e a hiperatividade. Tá? Os dois ficaram em nível superior, 95, pontuação quase máxima aqui. E os outros já foram a média superior, então uma interferência mais leve aí, que geralmente são consequências da desatenção e hiperatividade, que é impulsividade, aspectos emocionais relacionados a essa sintomatologia, a autorregulação da atenção e motivação, quanto você consegue ainda se manter atento nas suas atividades, né? Então tem uma alteração, mas é menos significativa. Aspectos emocionais, como assim? Qual que é ele? Esse aqui. Aspectos emocionais seria, eu sinto que eu não consigo fazer nada direito. Eu fico grilado quando eu acordo atrasado, eu demoro meia hora para acordar. Entendeu? Sim, ele tá aqui 85, né? Tá quase superior. Então, desses mais leves aqui, que a partir de 85, 90 já é superior. Esse do aqui é normal, dá menos de 50? Quais? A média normal é dar menos de 50? Do TEA? Das pessoas típicas, né, que não estão dentro do transtorno de espectro do autismo, elas dão ali dentro dos 50. Porque todo mundo, a gente entende que todo mundo... Entre que nota? Então, a gente entende que todo mundo tem traços autísticos. Então, todas as perguntas que estão aqui são perguntas de pessoas que apresentam dentro do TEA, mas tem um nível que passou ali, já é patológico, já entra no espectro mesmo. Então, tem o linear. Esse linear, que seria de que nota que você está perguntando, seria ali de 40 a 59. De 40 a 59. O que é comum as pessoas ter traço autístico, dentro dessa margem. Meu Deus, 65. Isso. Então, é bem leve mesmo. Realmente, dentro do teste online, que deu positivo, só que deu a nota mínima, né? Então, por que isso acontece, né? Porque possivelmente você tem mesmo um perfil de altas habilidades, né? E esse perfil de altas habilidades, ele acaba compensando muito. Com o quê? Com a aprendizagem social,
Você olha, você consegue a nível cognitivo ali entender o que é esperado que você faça, você consegue se moldar, você consegue funcionar melhor no ambiente. Aí dá um nível menos significativo, assim, menos evidente, Mas gritante. deu positivo altas habilidades? Né, de autismo. Deu também. Eu acredito que sim. Tá? E eu faço essa explicação aí na conclusão. Por isso que eu te falei que seu perfil é muito complexo. É qualitativo. Por isso que eu te falei que seu perfil é muito complexo. É muito fácil eu avaliar alguém que só tem altas habilidades, superdotação, vai ficar claro. Agora, quando interage com transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, vira uma coisa que se você não tiver é um bolo que uma coisa vai mascarando a outra, uma coisa vai impactando na outra, aí altas habilidades compensam para o autismo não aparecer, né? E o autismo ali, às vezes, atrapalha a socialização e aí faz com que as altas habilidades apareçam menos ou causa ansiedade. Então, uma coisa vai jogando, né, em cima da outra e mascarando a outra. O TDAH também prejudica muito aí o funcionamento, o aparecimento das altas habilidades, que a pessoa se sabota muito. TDAH e autismo ao mesmo tempo? É muito comum. São comorbidades comuns. Hiperatividade também. Hiperatividade com TDAH eu sei que é bem comum, né? Uhum. Agora, os três ao mesmo tempo é comum? O que? Autismo, TDAH e o outro seria o quê? O autismo geralmente dá altas habilidades? Não dá. Geralmente não dá? Não. Por que os carinha que jogam xadrez é quase tudo autista? Porque eles têm hiperfoco. O autista ele tende a ter hiperfoco, que são aquelas ilhas de conhecimento, são áreas que eles desenvolvem melhor. Eles ficam tão focados, concentrados, que eles treinam até eles ficarem muito bons. E a atenção deles é tão boa naquilo que o mundo pode estar caindo ao redor, mas eles estão plenos aqui. Não é que o QI deles é bom, né? Que simplesmente eles têm mais foco, mais foco que as outras pessoas comuns. Por exemplo, meu foco ali no xadrez é tão grande que nada vai me distrair daqui. A média de um QI de um autista é dentro da média, geralmente? Olha, isso é muito polêmico. O que a gente tem de dados de pesquisa é que a média do QI do autista, a maioria deles vão ter deficiência intelectual. Vão ter o QI abaixo da média. Abaixo da média? É o que a gente tem de pesquisa. Contudo, eu faço uma ressalva aqui. Até 2, 3 anos atrás, a gente fazia diagnóstico só de autista nível moderado severo. Esse sim tem deficiência intelectual. Uhum. Aqueles são mesmo graves. A gente não fazia dos nível 1 de suporte. Hoje que a gente está fazendo. Então é óbvio que as pesquisas elas não vão pegar o QI dos nível leve, porque a pesquisa nem fez. São pesquisas antigas que pega só o nível grave, né? Isso, eu acho que vai subir muito assim, a média de autistas, né, com alto funcionamento cognitivo. Porque agora que eles estão aparecendo, agora que eles estão recebendo diagnóstico, agora que eles vão ter oportunidade de entrar em pesquisas futuras. Eu já percebi 3, assim, bem próximo de mim que tem autismo. E a superdotação também a gente ainda não sabe o que é. Não está definido na literatura e também está em mudança. Então isso é um outro problema teórico que a gente tem. E nem no exterior não tem testes? Está melhorando, não é nem teste, é entender e definir o que é altas habilidades de superdotação. A gente tem várias, não tem um padrão, tem várias teorias, cada um diz que superdotação é uma coisa diferente. A mais bem aceita é do Renzulli, que é dos 3 anéis, né, que ele fala que o superdotado ele tem que ter altas habilidades em uma ou mais áreas, ele tem que ter comprometimento com a tarefa, que entra muito característica do autismo, que é hiperfoco ali, e ele tem que ter criatividade. Mas olha só, a pessoa com autismo ela tem uma dificuldade enorme em ter criatividade. E aí ela não pode ser superdotada. Percebe que é muito difícil fazer essa avaliação, porque a gente nem tem clareza do que é. E aí eu penso assim, igual você. Para mim, você tem um perfil de superdotação, porque você é autodidata, você percebe, tem facilidades com muitas coisas, mas a interação da superdotação com o autismo te limita na criatividade. Então, é o desafio da dupla excepcionalidade que a gente chama. Então, o seu perfil é de dupla excepcionalidade. Mas você acha não que é de superdotação. Ou baixa criatividade? Depende da área, depende do momento. Né? Eu acredito, pelos testes estão dentro da média. Tá? Mas na música você pode se destacar mais, porque é uma área de facilidade maior sua. Em questões visuais pode ser que você tenha mais. Particularmente, eu acho que eu sou muito criativo. Também acho. Principalmente no seu trabalho. Eu criei uma forma de pagamento. Uhum. Quem cria isso? Né?
Uma forma de pagamento? Eu criei uma forma de pagamento. Uhum. Nossa, já criei jogo já. Uhum. Impresso, tudo bonitinho. Vai fazer vai usar ele até sábado na dinâmica. Então, a criatividade minha eu considero alta. Uhum. Sim. Mas o autismo ele faz que em algumas situações você tenha rigidez cognitiva. E aí certo. Muitas vezes você não vai conseguir sair. Às vezes você vai meio que habitolar numa coisa ali, dar uma travada. Então isso vai te impedir de fluir. Por quê? Porque é a interação dessas questões que são muito subjetivas. Muito subjetivas mesmo. Certo. Então, hora aparece, hora não aparece. Então, é muito estável. Certo. Tá? Então, TDAH aqui foi. Vai TDAH. Aqui, ó, seu teste de criatividade. Também depois você vê as observações. Deu média, né? Deu média. Mas aqui, ó, porque eu falo que a presença das características autistas foi. Você fez pouco. Eu acho assim, eu realmente fui ruim naquele teste, mas... Não foi ruim. Mas não foi excepcional. Eu sei, mas eu acho que foi muito o jeito que eu cheguei. Realmente eu tava com sono, eu tinha acordado 3h30 da manhã. Eu tinha dormido aquele dia meia-noite, eu acordei 3h30 da manhã. Eu peguei um ônibus balançando e dormi nele 4 horas balançando. Eu tava detonado. Eu cheguei o pó da rabiola, como se eu estivesse bebendo uma cachaça. Entendeu? Eu ainda te perguntei. Você acha que dá pra fazer o teste? Não, dá. Então tá bom. Então por isso que eu acho que isso deu média. Isso também influencia, sim. E ainda deu média. E ainda deu média. Né? Sim, então influência. E aí eu até coloquei essa relação qualitativa da questão da flexibilidade cognitiva, né? Que isso aqui tudo vai influenciar no seu perfil de criatividade. Dentro dos dias que eu vim, a maioria estava mais ou menos dentro da média, só, exceto esse dia mesmo. Esse dia aí foi drástico. Certo. Conclusão, né? A síntese de todos esses achados que eu te expliquei. Certo. Pressão diagnóstica ficou um perfil, né? Perfil de funcionamento correspondente à dupla excepcionalidade. Certo. Tá? Com altas habilidades de superdotação, confirmado pelo IOP superior, que é a organização perceptual. O QT médio superior, alta capacidade musical, habilidades empreendedoras destacadas ao longo da vida. Perfil autodidata com facilidade de aprendizagem e elevada criatividade. Então, ainda considerei uma criatividade aí também, tendo em vista as questões do autismo que interferem. Mas, transtorno, aqui já são os diagnósticos mesmo que tem CID, porque aqui é perfil de funcionamento, não é diagnóstico, é perfil de dupla excepcionalidade. Isso que é... entendi. Isso que é dupla excepcionalidade. Altas habilidades de superdotação tem diferença? Olha, é aquilo que eu te falei, tem gente que diz que não tem gente que diz que tem. Tem gente que fala que se você tem altas habilidades, você tem superdotação. Gente que eu falo é pesquisadores da área. E tem gente que fala que é diferente, que superdotação é o potencial intelectual e que altas habilidades é facilidade, que é separado. Que a pessoa pode ser só superdotada. Ou às vezes é um nível, né? Altas habilidades e superdotação. É porque antes era chamado de superdotação, hoje está uma transição para altas habilidades, aí pôs os dois juntos para não ter problema. Entendi. Mas, eu já vi casos também que fala de superdotação é mais relacionada à genética e altas habilidades é mais relacionada ao esforço. Sim, tem gente que fala isso, né? E aí o que eu penso, que muita gente com autismo vai estar dentro das altas habilidades, porque eles desenvolvem uma habilidade acima da média. Altas habilidades, superdotação, né? Pegando esses dois conceitos, não é você desempenhar bem uma ou mais áreas? Então era para entrar. Né? É bem complexo ainda isso aí, essa definição. IOP, o que é o IOP? IOP é o Índice de Organização Perceptual lá da VAIS. Tá. Raciocínio com imagens, as matrizes lá. Certo. É o que você trouxe de lá para cá. Beleza. Sim. Aqui ficou déficit de atenção e produtividade. Isso, e característica, né, transtorno de espectro autismo no nível leve. Ok? Certo. Juízo na comunicação social, né, algumas características. E da socialização, que também... Eu imaginei assim que eu teria autismo, viu? Pode ser sincero. Só que quando a gente trouxe isso à tona nos testes, eu comecei a reparar as minhas interações sociais. E eu vi detalhes que realmente eu tenho autismo. Eu percebi que eu tive prejuízos. Que eu
que eu, sei lá, eu gostava de determinada pessoa, mas eu não conseguia me relacionar com ela, entendeu? Porque eu não sabia. Não é fluido, né, pra você, não é natural, assim. Eu também, quando eu me apaixono, eu fico bobo, e aí eu não consigo... Que entra em hiperfoco. Entra em hiperfoco. Eu não consigo me comunicar, entendeu? E aqui tem os encaminhamentos, tá? Então, acompanhamento multidisciplinar, psicoterapia individual, cognitivo-comportamental, TCC, tá? Ou então, as novas abordagens, como o dialético, DBT, para trabalhar essas questões aqui, tá? Do TEA, com características de socialização, enfim. Das habilidades sociais também precisam ser, né, trabalhadas. Comunicação social, ok. Aqui tem algumas estratégias de manejo, também para dentro do psicólogo, para ele poder fazer isso. Psicoeducação abrangente, para você entender o que são esses transtornos, porque percebe que gera muita dúvida, né? Então, não é só entender cada um separado, mas entender a dupla excepcionalidade. Talvez seja até um tema mais abrangente para você pesquisar e tem mais a ver com o seu perfil. O que é a dupla excepcionalidade? Tem muita gente na internet aí que fala a respeito, não sei se você já ouviu falar do Jean, ele mesmo, ele tem dupla excepcionalidade, que é TDAH com a superdotação. Ele dá uns cursos, talvez seria bacana você procurar entender com essas pessoas, né, de agora em diante. Isso. Aqui é estratégias adaptativas no ambiente da rotina, principalmente pensando na organização, nas funções executivas, memória de trabalho, desenvolvimento de potenciais e lazer. Tá? Então, direcionados mais para as altas habilidades. Okay? Flexibilidade criativa, manejo da rigidez, para poder te ajudar, né, na expressão dessa criatividade. Atividades físicas, aqui é atenção plena, não sei se pode funcionar para você, mas é uma estratégia bacana. Aqui é monitoramento e reavaliação, mais ou menos de 2 em 2 anos. Isso. 2 em 2 anos é interessante fazer uma reavaliação para ver como que você está se desenvolvendo. Isso. Referência bibliográfica, né, o que foi usado aí para fazer construir o laudo. E aqui o termo de entrega. Tá? Então, vou assinar aqui, carimbar. Peço para você ler o documento na íntegra e aí, surgindo dúvidas, você pode me perguntar. Tá bom? Você pode mandar mensagem lá no WhatsApp e a gente conversa. Tem alguma dúvida no momento? Autossabilidade não tem uma medida também, não? Não, já teve. Não tem mais. Antes era um QI de 130, né? Era isso que era altas habilidades. Que era superdotação. Mas realmente não pode ser considerado mesmo, não. Porque às vezes a pessoa... Tem tanta coisa, eu tenho um amigo meu que tem um QI mais alto que eu, nítido. O cara lê mais rápido, o cara faz tudo mais rápido. Ele tem uma capacidade de raciocínio incrível, mas, sei lá, ganha menos que eu. Né? Para outras coisas, não entrega. Não entrega. Entendeu? Sim. E aí você vai entender, né? Exato. Por isso que eu não vou só no QI, só no número. Ai, agora deu certo. Pelo menos minha assertividade tá boa. Pode demorar, mas chega lá.